Uma saudação a todos e todas que nos acompanham. O evento do Instituto de Estudos Avançados no seu canal pela internet, em tempo real, e que posteriormente ficará depositado para acesso dos interessados. Hoje é dia 31 de agosto de 2023, 16 horas e 35 minutos. Este é um encontro do Grupo de Análise de Estratégia Internacional, Defesa, Segurança e Inteligência, Ciência, Tecnologia e Inovação e Relações Internacionais, o DSI, afiliado à Escola de Segurança Multidimensional, Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Temos hoje uma série de apoios e parcerias interessados na temática que será tratada. Eu destaco aqui o Núcleo de Política e Gestão Tecnológica, o PGT, associado à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, o Centro de Estudos das Negociações Internacionais, o CAN. Temos também o apoio da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, AIAB, representada pelo seu presidente, o professor Shirada. Temos também o apoio do Colégio Bandeirantes de São Paulo e o apoio da mobilização empresarial pela inovação da Confederação Nacional da Indústria, a MEI, da CNI. Nós hoje temos como tema principal, como título deste encontro, a reindustrialização e a inserção internacional, uma grande estratégia para o Brasil. É o terceiro capítulo de uma reflexão iniciada em 5 de junho passado, continuou no final de junho. Tivemos em 5 de junho Jackson Schneider, que vinha da presidência da Embraer Defesa. Depois tivemos no final de junho a presença do José Ricardo Roriz, que foi vice-presidente da Fiesp, presidente da Biplast, e também um grande pensador, assim como o Jackson, do lado da indústria, do empresariado, quanto às condições de competitividade e de inserção internacional do Brasil e o processo de industrialização. Hoje, temos como convidado principal, expositor principal, um economista de grande projeção e de trajetória admirável, que combina a academia, professor da PUC de São Paulo, professor da Fundação Dom Cabral, professor da FIA, e que também tem passagem por setor financeiro, por setor privado, por setor público, enfim, um daqueles exemplos de um militante da economia no campo prático. O Antônio Corrêa de Lacerda, que, acima de tudo, é uma pessoa que é de extrema fidalguia, sempre muito disposto ao debate, à troca de ideias, pensando no bem do Brasil, pensando no interesse público. O Lacerda, permita chamá-lo assim, é um amigo de longa data, a quem admiro, reitero a admiração intelectual e pela trajetória, e que compartilhará conosco as ideias que estão expostas principalmente num livro que ele editou, chamado Reindustrialização, mas, naturalmente, adaptadas para o momento atual, atualizadas, e ele tratará disso na exposição que fará na tarde de hoje por cerca de 40 minutos. Seguindo a exposição do professor Lacerda, teremos os comentários do comandante, professor Guilherme Sandoval Góes, e do doutor Luiz Felipe Gesteira. O Sandoval e o Gesteira são membros do DSI, farão os comentários, cada um por cerca de 15 minutos. Eu os apresentarei mais pormenorizadamente um pouco adiante. Passo, nesse momento, então, a palavra para a introdução oficial ao professor Guilherme Ariplonsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados, membro também do DSI, e que nos honra com a sua presença e com as suas palavras na tarde de hoje. Obrigado, professor Plonsky, por oferecer a casa do IA para este encontro, e a palavra é sua. Obrigado, professor Alberto. A Casa do IA da Universidade de São Paulo está sempre aberta para esse tipo de atividade que você tão bem descreveu. Poucas palavras, primeiro para saudar o professor Antônio Corrêa de Lacerda, que na sua descrição muito objetiva
na verdade, ele personaliza a chamada hélice tríplice, né, da inovação, porque ele, ao mesmo tempo não, mas ao longo da sua trajetória, ele tem, evidentemente, o vínculo acadêmico, mas também experiência empresarial e também a experiência de governo. Então, tá numa posição, vamos dizer assim, super interessante para tratar do tema que, evidentemente, hoje em dia se fala de indústria, a indústria tem a ver com tecnologia e inovação, são elementos, vamos dizer assim, praticamente hoje em dia eh, naturalmente associados. Queria também dar muito boas-vindas aos debatedores, né, que eu vou fazer aqui uma brincadeira, o duplo G, né, porque é o comandante Guilherme e o Felipe Gesteira. Então, muito bem-vindos. Dar também abraço aos colegas do DSI, demais participantes. Pedir para, não sei se está presente, estará presente, mas saudar o professor Leandro Piquet Carneiro, que dirige a escola multidimensional, a qual o DSI está formalmente afiliado. E eu queria dar um abraço forte, virtual, a você, Alberto, por manter, vamos dizer assim, usando a expressão popular, né, a peteca no ar desse tipo de discussão, dessa temática, né, oportuna, num nível tão alto e fazendo aquilo que o professor Goldenberg definiu quando criou o IA, né, que é fomentar novas ideias, né, resultantes do convívio, do confronto e da interação das diversas áreas do trabalho intelectual. Então, eu acho que você consegue fazer isso com maestria, ao trazer temas e pessoas com essa qualificação. Eu já antecipei, enquanto a gente estava na sala de espera, ao professor Antônio Corrêa de Lacerda, né? E eu tenho aqui uma perguntinha de algibeira, né? Mas eu vou deixá-la antes, que é a seguinte: ontem saiu o PPA, né? O 24-27, ou seja, o Plano Plurianual do Governo Federal, e que tem no eixo 2, desenvolvimento econômico, sustentabilidade socioambiental e climática, um conjunto de 15 objetivos estratégicos, e o objetivo 2.4, né, o eixo é o 2, então o quarto objetivo desse eixo é promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia. Muito bem. Então, o termo que se usa é industrialização em novas bases, né? Tanto tecnológicas quanto na preocupação com a descarbonização. Por outro lado, tem se usado enfim, no debate público termos que soam parecido, mas talvez sejam, talvez sejam idênticos, talvez não o sejam, né? Reindustrialização, que é o título da obra que vamos dizer assim, configura, não é, essa contribuição dos colegas da PUC de São Paulo, liderados pelo professor Antônio Corrêa de Lacerda, no seu grupo de pesquisa. Por outro lado, se fala bastante, e no plano plurianual aparece uma quantidade expressiva de vezes, sem uma precisão do que significa, um neologismo, justamente neoindustrialização. Então, eu acho que seria interessante se a gente pudesse, em algum momento, o professor Antônio Corrêa de Lacerda, se em algum momento pudéssemos ter uma clareza um pouco maior do que estamos falando, o que são esses termos, para evitar o que por vezes acontece, né, que é o name dropping, né, quer dizer, soltam-se nomes e as pessoas vão trabalhando com esses nomes, mas não está claro o que está por trás do nome. Então, essa é uma perguntinha pessoal. De novo, né, a gente vem para os eventos do IA basicamente para aprender. E eu sou assim muito feliz porque a quantidade e a variedade de aprendizagem que eu tenho tido nesses anos que eu tenho o privilégio de junto com a professora Roseli, estar na direção do IA é uma coisa assim indescritível. Então, como aluno aqui, professor Antônio, se puder me esclarecer em algum momento, dentro da sua lógica, ficarei particularmente agradecido. Um bom evento e estamos juntos. Alberto, a bola está contigo. Obrigado, professor Plonsky. Obrigado pela gentileza das palavras, pela deferência da presença. Sempre uma honra estar no IEA e contar com a sua sempre muito lúcida
participação. E, Lacerda, você viu que aqui realmente não tem nem almoço, nem café, nem lanche grátis, né? Você veio já para uma banca, então já temos, começamos aqui já com perguntas e com indagações pertinentes, absolutamente válidas, e é assim que eu deixo a palavra contigo para que você compartilhe conosco suas reflexões e nos inspire para mais perguntas que seguirão aos comentários dos colegas. Aliás, aos que têm interesse já de participarem do debate, peço que se inscrevam pelo chat ou me mandando um WhatsApp particular. Lacerda, muito obrigado por ter atendido o convite. Sei que tua agenda está muito ocupada ultimamente com a tua atividade na assessoria do BNDES, interessantíssimo, e desejo a você o máximo de êxito no BNDES, em todas as tuas atividades, e, por favor, nos brinde com as tuas reflexões. Obrigado. Muito obrigado, professor Alberto Pfeiffer, amigo de longa data, professor Plonsky e todos que estão aqui presentes nessa sala. Em nome dele, cumprimento a todos, os nossos colegas comentaristas, que falarão em seguida, e que já foram previamente anunciados. Eu quero dizer aqui da minha satisfação pela participar desse encontro, pela qualidade, né, das pessoas envolvidas, muitas das quais eu interagi em diferentes fóruns, né, em diferentes ambientes, mas muitas das que estão aqui na sala, a gente já tem uma convivência, alguns pessoal, outra uma convivência intelectual, que é uma forma também de você conviver com as pessoas. Alguns a gente não conhece de viva voz, mas lê os trabalhos, lê as entrevistas, enfim. E isso é muito positivo. O professor Plonsky se definiu como aluno, e eu quero começar a me definir também como aluno. Sou professor, mas sou, sobretudo, aluno, né? Aprendiz, constante com as pessoas, com os colegas. E como foi aqui destacado, só para entender o tipo de reflexão que eu vou trazer aqui, eu fui durante muito tempo executivo de empresa multinacional, onde atuei como economista-chefe, estrategista-chefe, no Brasil e também na Alemanha, durante um período, sempre em paralelo à minha carreira acadêmica. E nos últimos 10 anos, e eu vou fazer um corte de 2022, nos 10 anos até 2022 também atuei como consultor do setor privado, sempre para temas econômicos. E a minha correlação com o governo, vamos chamar assim, é recente. Eu participei da elaboração do programa de governo da Frente Juntos pelo Brasil, né? Lula-Alckmin. Participei do governo de transição e depois recebi o convite do Aloysio Mercadante para uma assessoria no BNDES e fazer parte de uma comissão de estudos estratégicos que ele montou. E o BNDES, como todos sabem, tem um corpo técnico esplêndido, né, de excelente formação, excelente participação, e nós, nessa comissão, estamos colaborando com a visão que seria externa ao banco. Também aqui faço uma ressalva que o que eu falarei aqui, obviamente, é uma reflexão de cunho pessoal e não necessariamente reflete a posição, por óbvio, do BNDES ou de qualquer outro órgão do governo, né? Eu, portanto, farei a reflexão como economista, como professor, pesquisador, o que me deixa, portanto, bem mais livre, né, para tratar de todos os temas aqui. Eu preparei uma pequena apresentação e eu vou me permitir compartilhar com vocês, porque isso vai ajudar de forma que eu pretensamente possa explorar os temas que foram aqui propostos, não é? De uma forma, vamos dizer assim, mais sistematizada ou pretensamente sistematizada. Bem, a questão fundamental é que o Brasil vive um gravíssimo processo de desindustrialização, né? A desindustrialização não é de hoje, ela vem de algumas décadas, e ela decorre de vários fatores, né? Mas eu destacaria, e essa é a minha visão, como principais fatores, um ambiente macroeconômico desfavorável, né, durante longo período à produção, com taxas de juros, por exemplo, custo do capital muito elevado, com a política cambial muito instável, né,
com a política tributária distorcida e ausência de políticas industriais de Estado, né, que permaneçam ao longo do tempo. E o resultado foi um processo de desindustrialização. Então, esse gráfico, né, ele denota a participação da indústria de transformação ou da indústria manufatureira no PIB. E a gente vê uma intensificação, né, da desindustrialização ao longo dos últimos anos. E isso, portanto, é o retrato, né, de algo muito grave. E, embora de grande gravidade, existem algumas, o que eu chamaria, assim, aqui no Livre Pensar, de lendas urbanas sobre a temática, né? Sobre desindustrialização ou reindustrialização. E quais seriam essas lendas urbanas, né? Essas falsas premissas, né? Primeiro, que a desindustrialização seria um fenômeno natural e global. E, e a desindustrialização não é um fenômeno natural e nem tampouco global. Não é natural porque ela é induzida por circunstâncias do cenário internacional, mas, sobretudo, do ambiente doméstico. E ela não é global, ao contrário do que alguns afirmam, porque nem todos os países estão se desindustrializando. Na sequência, a gente vai ver dados sobre isso, né? A segunda lenda urbana é que industrialização não seria um pré-requisito para o desenvolvimento. Esse é um axioma recorrentemente citado, especialmente pelos economistas liberais, e que apresentam exceções como regras, né? Normalmente, os exemplos que estão citados de países que se desenvolveram sem indústria são exceções, e são países que têm características muito específicas, né? Por exemplo, uma das exceções citadas é a Austrália, outra a Nova Zelândia, né? De fato, esses países atingiram um nível de renda per capita elevado sem uma indústria forte, particularmente uma indústria de transformação. Mas são países com características muito específicas, né? E a principal diferença, existem muitas outras, mas eu não vou me deter a todas, é a população, total da população. São países que têm pouco mais de 10% da população brasileira. Então, país com as dimensões brasileiras, né? Territoriais, regionais, populacionais, não há precedente de países com essas características que não tenham se industrializado para se desenvolver. A terceira lenda, né, que política industrial, portanto, seria uma coisa do passado, uma coisa antiga. E se é algo que é moderno, é política industrial. Não necessariamente com esse nome. Por exemplo, os Estados Unidos tem um programa muito claro de política industrial, cujo nome oficial é o Plano de Redução da Inflação. Bom, cada um chama como quer, né? Mas isso é uma realidade na Europa. A Alemanha tem planos voltados para a indústria 4.0, muito claros. Nem se fala da Coreia do Sul, da China, enfim. Política industrial é algo cada vez mais presente. É claro que não é a velha política industrial, a nova política industrial, num conceito mais amplo, que eu também vou detalhar na sequência. A quarta lenda urbana é que a globalização e as cadeias globais impedem uma estratégia nacional. Portanto, é o laissez-faire, né? Deixa tudo acontecer, porque hoje não dá, tem uma globalização, tem uma cadeia global. Bom, segundo, que a globalização está sendo revista, né? E terceiro, que, obviamente, as cadeias internacionais de suprimentos também estão em revisão, né? E mesmo no auge da globalização, quem se dava bem, quem se deu bem, foi quem tem uma clara estratégia de desenvolvimento e de inserção internacional. Isso vale para o país, vale para a empresa, vale para a organização, vale para... Né? Bem, e aí nós temos um quinto elemento, que obviamente não se
não se revela real na prática, é que o mercado resolve as anomalias. Então, deixa que o mercado resolve. E, obviamente, que não resolve, né? É a combinação do papel do Estado com a regulação do setor privado é que corrige anomalias. E aqui, acho que em homenagem ao professor Klonsky, sem saber que ele trataria ou colocaria a pergunta, a industrialização ou a neoindustrialização como dilemas. Então, são falsos dilemas. Nós estamos falando semanticamente de um mesmo fenômeno. E aqui, num esforço apertado de taxonomia, vamos chamar assim, eu diria que industrializar aquilo que é fundamental, reindustrializar o que deixamos de produzir e neoindustrializar as novas indústrias, né? Descarbonização, indústria 4.0, digitalização, né? Inclusão. Mas nós estamos falando basicamente de um mesmo fenômeno. O fato é que precisamos retomar esse processo de uma forma voltada para o desenvolvimento. Bom, lembra-se lá da primeira lenda urbana de que a desindustrialização seria um fenômeno global. E uma simples análise dos dados denota a falácia desse argumento. Não é? Na linha azul, forte, contínua, a gente vê a participação da manufatura, ou seja, da indústria de transformação, no PIB global. Então, a gente vê, pelo menos na última década, uma estagnação. Veja que ela foi seguida, ao longo, nas décadas anteriores, de uma elevação, né, da participação disso. Portanto, não há desindustrialização global. Alguém poderia dizer assim, mas aí você está incluindo a China. Muito bem. Então, vamos ver o mundo sem a China, que é a linha pontilhada azul, né? Então, a gente tem, realmente, sem a China, alguma queda, mas ela, na verdade, tem características muito específicas, porque os países avançados tiveram um processo de desindustrialização com o crescimento do setor de serviços depois de ter atingido um nível de renda per capita bastante elevado. Bom, e a linha vermelha é o caso brasileiro, que denota o que nós definimos, eu e alguns outros autores, como uma desindustrialização precoce. Precoce porque ocorre antes do Brasil atingir um nível de renda per capita adequado. E, no meu entender, e de vários autores, é preciso retomar a trajetória ascendente da participação da indústria no PIB. Quando a gente fala da indústria, obviamente, não estamos falando de forma isolada, existem as cadeias internas que são integradas, então isso não implica necessariamente escolher macrosetores, são setores que se complementam, tanto o tradicional setor primário, como o secundário, quanto o setor de serviços. Não é? Quando a gente, introduzindo aqui o tema da inserção internacional, nós poderíamos subdividir didaticamente em três grandes frentes, uma que é financeira, uma outra comercial e uma terceira produtiva e tecnológica. Não há dúvida que, do ponto de vista financeiro, o Brasil tem uma integração significativa, é uma economia relativamente aberta, não é isso? E convive com um fluxo de recursos, não necessariamente ligados à produção, mas também especulativos, porque isso tem a ver também com a prática de taxas de juros reais elevadas domesticamente. No âmbito comercial, nós temos uma contradição que é, primeiro, nós temos, sabidamente, uma baixa participação de importação e exportação relativamente ao tamanho da nossa economia. Embora os dados sejam conflitantes, né? Porque os nossos dados, em termos relativos, são muito parecidos, por exemplo, com os Estados Unidos. Mas não vamos entrar nessa discussão de economia aberta ou economia fechada e vamos tratar do fundamental. Primeiro, houve uma clara reprimarização da nossa pauta
de exportação, claramente. Quer dizer, nós somos uma pauta de exportação basicamente centrada no complexo agropecuário, mineral petrolífero, né, que gera a maior parte do nosso superávit comercial, que todos sabem, esse ano deve chegar a 75 bilhões de reais. Né? O Brasil é um dos principais geradores de superávit comercial do mundo. Mas, na linha inversa, as nossas importações, especialmente no complexo eletroeletrônico, químico-fármaco e máquinas e equipamentos, é seguramente deficitário, e também se usarmos a metodologia usual da OCDE, em termos de complexidade, evidentemente somos fortes naquilo que tem baixa complexidade e deficitários naquilo de alta complexidade. No campo da inserção produtiva, especialmente no que se refere ao investimento direto estrangeiro, nós temos um desempenho muito bom. Quer dizer, o Brasil está entre aqueles países que, ao longo das últimas décadas, foram um dos maiores absorvedores de investimento direto estrangeiro. Quer dizer, aquele investimento voltado para a produção. Né? Não se fala aqui nem do investimento especulativo, né? O fluxo financeiro, que vem para aproveitar as taxas de juros elevadas. O Brasil está entre aqueles maiores absorvedores de investimento. No entanto, isso denota, e eu vou tratar disso um pouquinho mais à frente, com uma contradição relativamente à nossa inserção produtiva e à nossa inserção comercial. Ou seja, nós temos aqui, das 500 maiores empresas globais, seguramente mais de 400 têm operações produtivas no Brasil. Tá? Algumas empresas, nos mais diferentes ramos, com a atuação no Brasil há mais de um século, né? Em segmentos de ponta. E isso tem toda a influência com relação ao aspecto tecnológico, mas nós sabemos que, em termos de capacidade de inovação, isso não se traduz necessariamente numa boa posição internacional. Então, o que sugeriria é que uma inserção brasileira mais adequada seria aquela que permitisse um equilíbrio maior entre essas posições. Nós temos claramente uma assimetria entre a posição que ocupamos na economia mundial, estando lá por diversos critérios e dependendo do ano também, mas próximo ali do 10º lugar em termos de PIB. Nós estamos entre os 10 também maiores absorvedores de investimento direto estrangeiro, que é o capital internacional mais relevante. No entanto, nós temos uma baixa participação na exportação e importação. E também, em termos de inovação, geração de patentes, enfim, criatividade, também não temos uma posição muito mais distante. Portanto, a nossa inserção é desbalanceada relativamente ao potencial que o Brasil pode ter relativamente a isso. E isso nos leva, obviamente, à questão da competitividade. Competitividade é algo que requer a combinação de fatores de ordem macroeconômica, de ordem mesoeconômica e de ordem microeconômica, onde nós trabalharíamos com a ideia de competitividade sistêmica, que no meio empresarial se chama do custo Brasil, ou seja, tudo aquilo que é externo à empresa, e o outro microeconômico que está mais ligado à atuação empresarial dos trabalhadores, enfim, no âmbito mais geral. As políticas macroeconômicas, elas têm um papel muito relevante de, de conduzir ou criar um ambiente de políticas públicas favoráveis à industrialização, favoráveis à inserção internacional, favoráveis à competitividade de uma forma geral. Então, isso inclui as políticas públicas de competitividade, que inclui a política industrial, propriamente dita, a política comercial,
incluindo a definição de tarifas, de ex-tarifários, de acordos internacionais nas mais variadas frentes, e também aquelas políticas de incentivo à questão tecnológica e inovacional. Não é? Também a questão da infraestrutura está inserida nesse bloco meso, as políticas regulatórias e a educação. Evidentemente, todos esses fatores são relevantes. No terceiro bloco, que seria a microeconômica, a inovação propriamente dita, né? A partir da indução que se faz via políticas públicas, e aqui a inter-relação Estado, universidade, institutos de pesquisa e empresas. Não é? É essa conjugação que pode ampliar a questão da gestão, da produtividade e da qualidade das pessoas, né, de uma forma geral. Por que eu faço questão de destacar esses três blocos? Em vários momentos da nossa história recente, já houve a ideia de que o bloco intermediário, especialmente daqueles ligados à política de competitividade, seria dispensável, porque um ambiente macroeconômico daria conta de fazer o resultado de forma mais ampla. Ou algumas visões de que basta o terceiro bloco, esquece o primeiro e o segundo, ou seja, a atuação empresarial, a inovação, seja capaz por si só de dar conta disso. Todas as boas teorias internacionais, todas as melhores práticas de países e empresas bem-sucedidas denotam que a combinação desses três blocos é que gera um ambiente de sucesso. Não é? Esses blocos são insubstituíveis. E é preciso que você tenha a interconexão em todos esses fatores. Bom, e a pergunta-chave é o que o governo Lula 3 está, portanto, propondo e fazendo para mudar esse histórico recente de desindustrialização, de baixa complexidade e de baixa inserção internacional. Bem, é muito importante destacar que houve uma reformatação da governança. Quer dizer, a retomada dos ministérios tradicionais na área econômica são muito importantes. O governo anterior teve uma visão de que era possível e necessário e factível juntar todos os ministérios da área econômica num único ministério. Isso não funcionou, não é? Por todos os motivos que nós sabemos. Então, uma primeira medida foi o resgate dos ministérios tradicionais na área econômica, a saber, Fazenda, Planejamento e Ministério da Indústria e Comércio. Como o próprio nome sugere, esses três ministérios têm funções complementares, mas muito específicas. Não é? Muito bem. E a criação de um quarto ministério, que é o Ministério da Gestão e Inovação no Setor Público, que cuida de pessoas, do patrimônio da União e dos processos. Portanto, muito importante. E a PEC da transição viabilizou exatamente que não houvesse mais um termo, mais um neologismo, um anglicismo, um shutdown de governança, né? Permitiu a continuidade. No âmbito das políticas macroeconômicas, já foram definidas fundamentais, a principal delas, a política fiscal, o novo arcabouço fiscal como a âncora desse processo, junto com a participação da política monetária e também cambial. Há ações no âmbito do ambiente econômico, de uma forma geral, né? Visando, então, custo Brasil diminuído e isonomia competitiva. Também importante a retomada da interlocução com a sociedade. O governo sozinho, obviamente, não faz nada. Então, tanto a retomada do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado Conselhão, como algo muito importante para o tema especificamente que estamos tratando aqui, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. É um órgão que já havia, mas que foi interrompido ao longo dos últimos anos, está sendo resgatado com a participação de ministérios
e representantes das entidades empresariais. E o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial definiu missões. São 6, 7 missões, grandes missões, que nortearão, portanto, a elaboração das políticas de competitividade industrial, comercial e de inovação. Esse processo está em curso e é um processo interativo. Não é? O novo PAC, né, com investimentos previstos de 1,4 trilhões no período 2023 e 2026, e 1,7 trilhões se considerarmos até 2028. Portanto, isso norteia a reindustrialização ou a neoindustrialização, voltada para a energia renovável, portanto, a transição energética, a digitalização e a inclusão. Portanto, a nova indústria, não é? Daria o fator dinâmico desse novo processo. E é também calcado claramente numa nova inserção internacional. O novo reposicionamento do Brasil no seu relacionamento com o exterior, que havia ficado isolado ao longo dos últimos anos, é também um elemento muito importante. E, claramente, um reposicionamento nas cadeias internacionais de suprimentos, que eu prefiro assim defini-las do que cadeias globais. E, na sequência, vai ficar claro o porquê. Mas, de qualquer forma, de novo, não vamos nos perder na semântica. Estamos falando do mesmo fenômeno. Você tem um processo, não é, de globalização que está sendo revisto, obviamente, por N fatores. Quer dizer, na verdade, se nós dividirmos a globalização ou essa nova fase do capitalismo, claramente houve um processo de expansão que atingiu seu auge entre 1990 até início do século XXI, em que a globalização financeira, junto com as inovações no campo da tecnologia, no campo da informática, das telecomunicações, permitiu, primeiro, a conexão online de todos os países e mercados de uma forma muito rápida. E no campo produtivo, evidentemente, essa disponibilidade de recursos, de liquidez, financiou um processo de terceirização da produção mundo afora, especialmente voltada, portanto, para o leste asiático. Né? Mas, de qualquer forma, voltando aqui ao caso brasileiro, e a gente vai retomar esse tema da globalização ou da reglobalização, quais os instrumentos, portanto, complementares a esse novo momento? A retomada do investimento público, que é fundamental e que atingiu seu menor nível histórico em 2022, devido a vários fatores, dentre eles a emenda constitucional 95, a chamada Lei do Teto de Gastos, que agora é substituída pelo arcabouço fiscal, que dá um pouco mais de flexibilidade nessa área. Mas, evidentemente, sem abrir mão das PPPs, parcerias público-privadas e concessões, com destaque para o papel regulador e fiscalizador do Estado, né, que é fundamental, porque não basta transferir a ação ou a operação para o setor privado, é preciso ter uma regulação para isso. Papel muito relevante do mercado de capitais, do investimento direto estrangeiro, tanto com a base já instalada, como também novos players, novas empresas que podem entrar, o papel das empresas estatais, particularmente a Petrobras na transição energética, exerce um papel muito relevante, e o papel dos bancos públicos com destaque para o BNDES. O BNDES tem o papel de voltar a financiar essas atividades voltadas para a reindustrialização, neoindustrialização, transição energética. Portanto, também não é ou entre todas essas modalidades, mas todas elas precisam ser interligadas para fazer frente, portanto, a esse novo cenário. E exatamente diante desse novo cenário, que a globalização está sendo revista. E, de novo, vamos cair na semântica, que podemos chamar de uma desglobalização ou de uma reglobalização.
eu tive a oportunidade de produzir vários trabalhos ao longo das últimas décadas, vamos falar assim, sobre o fenômeno da globalização, particularmente da globalização produtiva. O que é que está mudando, né? O que houve de mudança no cenário internacional ao longo dos últimos anos foi, primeiro, a crise do mercado subprime, 2008, né, que colocou a nu a fragilidade do sistema financeiro norte-americano, mas eu diria que global. Um outro marco importante foi a pandemia, que mostrou a fragilidade das cadeias internacionais de valor, né? E, mais recentemente, a guerra Rússia-Ucrânia. Portanto, a gente partiria de uma visão de cadeia global de valor para, sim, cadeias globais, mas também regionais e locais, porque a possibilidade, né, de se terceirizar a produção mundo afora ganha uma dimensão significativa com a dificuldade logística também, né? Então, eu não citei ainda, mas a questão climática é fundamental, né? A questão climática tem colocado riscos às cadeias internacionais de valor de bastante relevo. Portanto, o global shoring, que é o fornecimento global, pelo nearshoring, pela produção mais perto, pelo fornecimento mais perto, né? Exatamente para evitar. Portanto, um reposicionamento. A visão de custo e produção, porque toda a globalização teve como fator fundamental custo, redução de custo. Mas o produto mais caro é aquele que você não tem, né? Então, a segurança de fornecimento volta a ser um elemento fundamental. A visão do just-in-time, dos estoques, né, da produção direto do fornecedor para a produção, também substituída, porque o estoque custa, mas, de novo, nenhum estoque custa ainda mais caro, né? Então, o estoque é ajustado. Algo muito comum na produção era terceirizar a produção suja, ou seja, aquela produção poluente. E, por óbvio, nós estamos falando do mesmo planeta, né? Tem gente que está tentando explorar outro planeta, né? Mas, por enquanto, nós só temos um planeta. E, obviamente, uma visão de sustentabilidade global inclui essa participação. Bom, nós tivemos também uma transposição de modelos de gestão, né? O modelo de gestão da moda sempre substituía o da moda anterior. Mas hoje o padrão ESG, né, parece ter tomado conta dentro desse novo cenário e que se consolida com a transferência. E a visão da transição climática, né, da transição energética, da energia mais barata para a energia mais limpa. Portanto, a partir desse novo cenário é que se dá a necessidade da mudança. Aqui uma pequena propaganda, é um livro que eu mencionei, e que é um trabalho coletivo que eu organizei com os colegas da PUC, que discute o fenômeno da reindustrialização, né? Portanto, o que nós temos diante desse quadro é a importância, não é, de solidificar a capacidade de crescimento da economia brasileira, mas não é qualquer crescimento. É um crescimento que tem que ser sustentável sob os mais diferentes aspectos. Ele tem que ser sustentável economicamente, porque o stop and go da economia, obviamente, não traduz um cenário positivo para a recuperação do investimento. Lembrando que a formação bruta de capital fixo, esse palavrão em economês, que é o total dos investimentos em infraestrutura, construção civil, máquinas e equipamentos, está num nível absolutamente insuficiente para a sustentabilidade econômica do crescimento. Ele precisa atingir, hoje está em 17%, 18%, e precisa atingir, no mínimo, 22% para dar essa sustentabilidade. Segundo, que do ponto de vista ambiental, evidentemente, é preciso conjugar crescimento econômico com as melhores práticas em termos da sustentabilidade.
não é? No sentido mais amplo. E terceiro, mas não menos importante, a inclusão, porque uma das assimetrias brasileiras, nós falamos ali das assimetrias da inserção internacional, mas uma assimetria óbvia do caso brasileiro é você ter um país com o potencial do Brasil, mas que tem um quinto da sua população economicamente ativa desperdiçada. Alguém poderá estranhar que esteja falando do desemprego, né, numa acepção mais ampla, quando algumas matérias, né, falavam recentemente até de pleno emprego, né? Mas, na verdade, se nós olharmos o total de desocupados que temos, mais os desalentados, que são aqueles que pararam de procurar emprego, e ainda os subocupados, nós chegamos a um contingente de 20 milhões de pessoas. Ora, isso é a população da Espanha, basicamente, né? Que é um quinto da população economicamente ativa, que está excluída do processo produtivo e do processo de consumo. E, melhor dizendo, está excluída da cidadania. Não é? Sem falar na insegurança alimentar. Quer dizer, um quinto o melhor, 33 milhões de pessoas, né? Uma parcela substancial da população brasileira famélica. Não é? E mais da metade da população brasileira sofre algum tipo de insegurança alimentar. Então, isso é uma grande contradição e, obviamente, a inclusão social é algo que depende, em última instância, sim, do crescimento econômico, mas para um país com as nossas dimensões e com as nossas disparidades, as políticas públicas são fundamentais para corrigir essas anomalias. Por último, eu me esqueci de falar do papel relevante da reforma tributária. A reforma tributária exerce um papel muito relevante em todas essas dimensões que nós mencionamos, seja do ponto de vista do crescimento econômico, da competitividade, da justiça social, não é? E da própria capacidade de desenvolvimento do país. Portanto, enfrentar a fase 1 e principalmente, mas também importante, a fase 2 da reforma tributária, é muito importante para que possamos desenvolver esse desafio. Eu falei que era por último, mas eu quero agregar mais uma discussão para passar aos colegas comentaristas, que eu vejo que a reindustrialização ou neoindustrialização no Brasil não se trata de um dilema e nem de uma falsa escolha entre continuar a ser muito bom no complexo agropecuário, mineral, petrolífero e em serviços. O Brasil é um dos poucos países do mundo que pode se dar o luxo, são poucos, talvez 3 ou 4, que tem autonomia energética, autonomia hídrica, né? Base industrial, população e mercado para aproveitar essas grandes potencialidades. Não é? O que nós precisamos, obviamente, é qualificar essa potencialidade e resgatar alguns elos dessa cadeia produtiva que foram perdidos ao longo do tempo e, sobretudo, galgarmos mais degraus na escala da complexidade, não é? Da competitividade, para dar conta dos desafios que são, sobretudo, também oportunidades que se apresentam para o Brasil. Muito obrigado e desculpe ter falado tanto. Lacerda, muitíssimo obrigado pela apresentação. Não falou demais, não, pelo contrário, ficou de maneira muito disciplinada dentro do tempo alocado e com uma apresentação muito ampla e pertinente. Lembrando, nesse teu final aqui, nós temos também o setor financeiro e bancário bastante apto também a lubrificar, né, o sistema econômico, produtivo, dentro de todos esses elementos que você elencou de aspecto favorável ao Brasil. Mas passemos aos comentaristas. Eu vou pedir para o Luiz Felipe Gesteira iniciar, que ele dialoga mais, talvez, com a parte industrial, e pedir para o Guilherme Sandoval Góes fazer
amarração mais com o aspecto externo, nossa inserção internacional em seguida. Então, o Gesteira, Luiz Felipe Gesteira, fará o primeiro comentário. Ele, colega do DSI, o Gesteira, brevemente, é bacharel e mestre em economia pela Federal do Rio Grande do Sul e doutor em teoria econômica pela Unicamp. Ele é especialista em políticas públicas, né? Está nessa carreira de gestão governamental desde 97, tendo passagem por diversos órgãos do Estado brasileiro, no plano federal, incluindo o IPEA, e atualmente ele fala a título pessoal, mas ele está lotado no MIDIC. Gesteira, por favor, você tem a palavra, 15 minutos. Alberto, eu estou totalmente preparado para começar, mas a gente não te avisou, eu tinha conversado com o Sandoval, com o professor Guilherme Sandoval Góes, e nós tínhamos combinado que começaria por ele. Então Eu não começamos por ele, sei tá bom, você devia ter se me não há avisado. problema nenhum, eu passo para Não, ele. então vamos, Sandoval, vocês combinaram, mas esqueceram de avisar os russos aqui, né? Como diria o Garrincha. Esquecemos, me desculpe, realmente. Mas enfim, Sandoval, então vamos lá. Sandoval, querido amigo Sandoval, que é comandante Sandoval, da Marinha, foi da Marinha do Brasil, atualmente é coordenador do programa de mestrado em Segurança Internacional e Defesa da Escola Superior de Guerra, professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, a ECM, doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica pela Estadual do Rio e pós-doutor pela UNIFA, Universidade da Força Aérea. O Sandoval tem um currículo muito extenso e é, a bem dizer, um grande pensador da grande estratégia do Brasil, e é sobre essa reflexão na qual nós temos nos empenhado de maneira reservada, né, Sandoval, que eu pedi para ele que participasse hoje, trazendo alguns aportes quanto aos aspectos que unem industrialização, alta tecnologia, os quesitos ligados à nossa defesa nacional no sentido amplo, soberania, inserção internacional. E o Sandoval, então, faz o primeiro comentário à apresentação do Lacerda. Sandoval, boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo, né, os ensinamentos trazidos pelo professor Lacerda. Professor Lacerda, me permita aqui destacar a grandiosidade, né, epistêmica que o senhor traz para nós, né, de uma forma simples e que vai, de certa maneira, trazer grandes reflexões para a nossa grande estratégia. Gostaria de agradecer ao professor Ari Plonsky também, né, sempre presente aqui na direção dos nossos grupos, professor Alberto, nosso grande coordenador agregador. Alberto, é uma honra muito grande ter a sua amizade, ao colega Luiz Felipe, a todos os presentes, todos os membros do nosso DSI, que eu digo que é um privilégio, né, participar do DSI com verdadeiros pensadores brasileiros, né, pessoas com alta densidade acadêmica, né, alta visão do nosso país. É uma honra muito grande estar aqui nesse momento e sempre compartilhando com os colegas do DSI. Mas me permitam começar, professor Lacerda, eu queria começar com as palavras do professor Ari Plonsky, quando ele destacou a tríplice hélice. Então, na nossa perspectiva, né, a grande estratégia de um país, ela é desenvolvida, ela é concebida, ela é engendrada a partir da tríplice hélice, né, que a gente está designando de uma certa forma para dar mais visibilidade, né, à tríplice hélice, que seria uma expansão da tríplice hélice, seria a ideia de núcleos estratégicos, que é exatamente, nós estamos falando o tempo todo, empresas, universidades, tecnologia, desindustrialização, e, na verdade, nós estamos falando desses núcleos estratégicos que é a grande tríplice hélice. Nós estamos falando das nossas empresas, nós estamos falando das nossas instituições de pesquisa, do governo como órgão fiscalizador, como o professor Lacerda colocou com precisão, como elemento financiador do desenvolvimento nacional. Isso tudo são grandes elementos. Então, pensar a grande estratégia, né, a partir de núcleos estratégicos, isso daria um grau de praticidade muito maior para as grandes estratégias, né, concebidas de uma forma muito genérica. Então, especificar o núcleo estratégico de um país é um grande desafio para o estrategista, né? Então, isso é importante,
E eu queria, destacando, então, professor Lacerda, né, a brilhante exposição do senhor, que me permitiu fazer a seguinte reflexão, né? O senhor traz aqui essa frase que eu acho fantástica, esse mito, né? Globalização, as cadeias globais impedem estratégia nacional. Parece que isso é um dogma, né, na sociedade brasileira, né? E se a gente pensar, me permitam todos, né, de uma forma bastante estratégica, ou seja, de estudos estratégicos, né, conhecimento da grande estratégia, os estudos científicos da grande estratégia, a gente vai perceber que, na realidade, a globalização veio de uma grande estratégia, né, das potências dominantes. Ela nasceu da grande estratégia dos Estados Unidos, da National Security Strategy, principalmente do presidente Clinton. Quando ele fez o Engagement and Enlargement, era exatamente a globalização, né? A abertura mundial do comércio, desregulamentar as economias mundiais. Então, o primeiro elemento importante que eu acho da fala do professor Lacerda, me permita, professor Lacerda, e mais uma vez agradeço ao senhor, que deu essa possibilidade de a gente pensar todos esses conceitos mais ligados à área tecnológica, a gente fazer a conexão necessária com a grande estratégia. Então, as cadeias globais também são, eles vêm da grande estratégia americana. As cadeias globais da Guerra Fria eram divididas. Nós tínhamos a cadeia global ocidental e tínhamos a cadeia global comunista. Quando acaba a Guerra Fria, que vem a globalização, é exatamente a universalização das cadeias globais, controladas pelas potências ocidentais. E me permitam, e o professor trouxe também com muita precisão, né, a desglobalização. E a desglobalização ela vai começar a surgir, principalmente com o presidente Trump, né? Mas já começa um pouco com o presidente Obama, mas com a NSS do presidente Trump, do América em Primeiro Lugar, a grande estratégia dos Estados Unidos, que começa a fazer a guerra comercial. Ele percebe que o controle dessas cadeias globais não estava na mão mais das potências ocidentais inteiramente, né? Ou seja, o que eu queria trazer, né, professor, eu queria escutar o senhor muito sobre isso, professor Lacerda, porque com o conhecimento que o senhor tem, né, e com a visão que o senhor tem, isso é muito importante para todos nós aqui, né? Se a gente olhar a desglobalização, na verdade, o que nós vamos entender, a desglobalização nada mais é do que uma guerra entre os núcleos estratégicos chineses e os núcleos estratégicos ocidentais, principalmente, né? Guerra comercial significa o seguinte: protecionismo aos núcleos, empresas, a pesquisa, né? Ações estratégicas do Estado para proteger suas indústrias, ou seja, proteger seus núcleos estratégicos. Então, a gente percebe a desglobalização da economia exatamente como uma guerra de núcleos estratégicos, né? Ocidentais, principalmente da tríade de Brzezinski, né? Estados Unidos, União Europeia e Japão, e, do outro lado, os núcleos estratégicos chineses, que se consolidaram, né? Então, professor Lacerda, queria escutar muito o senhor nessa visão, né? Isso vem da grande estratégia, né? Isso não nasce do nada, né? Isso vem da grande estratégia de um país. E, infelizmente, nós não temos essa grande estratégia. Isso é muito lamentável, né? E nós estamos aqui tentando exatamente discutir essa temática. Então, professor, o outro ponto que eu queria colocar, professor, escutar o senhor nessa reordenação de cadeias globais, né, que a gente está assistindo, e isso é uma realidade, né, a repatriação da indústria, né, do próprio Estados Unidos, e também a realocação dessa indústria em países amigos, né? E aí também nesse contexto geopolítico, professor Lacerda, seria importante escutar o senhor na questão dos BRICS, né? A gente vê aqui como se fosse uma placa tectônica, né? Os BRICS de um lado, né? As potências ocidentais do outro. As cadeias globais, elas estão em tensão, né? As cadeias globais ocidentais, elas estão em tensão com as cadeias globais chinesas. Isso é um fato, né? Guerra da Huawei contra a Nokia, né? Guerra é um fato, né? Guerra da indústria automobilística, isso é um fato. Guerra dos núcleos estratégicos que vão repercutir nessas cadeias globais, né? Então, isso é muito importante, pensar grande estratégia a partir desses núcleos, né? E eu volto a citar o professor ali, que começou falando neles, né? Sobre a tríplice hélice, as empresas, né? O governo como órgão fiscalizador, como órgão normativo, né? E as instituições de pesquisa, né? O que estamos fazendo aqui são pensamentos de núcleos acadêmicos, né? Núcleos acadêmicos que estão pensando o país, né? Então, eu vejo assim, professor, e queria escutar muito, né,
insisto nisso, toda a expertise do senhor, né, que eu percebi, pelo que o senhor apresentou a nós, né, a profundidade que o senhor apresenta a nós, e a questão da industrialização, e a minha preocupação, professor, é no sentido de, se a gente não pensa em núcleo, a gente não vai conseguir fazer grande estratégia. Por quê? Quando eu vou fazer um acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo, é um tema central. O que a gente está tentando levantar, né, como um elemento fundante aqui da nossa grande estratégia. Bom, o que vai acontecer se eu fizer as regras Mercosul? Eu vou fortalecer núcleos estratégicos brasileiros? Eu vou desenvolver novos núcleos estratégicos brasileiros? Então isso é bom. Eu vou fazer o que nos BRICS? Eu vou ser um mero exportador de commodities ou eu vou desenvolver núcleos estratégicos a partir dos BRICS? Então, o grande estrategista ele tem que estar com essa imagem muito clara, né? Essa visão estratégica, né, mais aprofundada, né, do que significa os núcleos estratégicos do seu país, né? E isso vai permitir, por exemplo, né, professor, quero encerrar aqui, mas colocando dois elementos importantes aqui para a nossa reflexão. Petrobras, né? Será que a Petrobras virá uma exportadora de óleo cru? Será que ela não vai deixar de ser um núcleo estratégico? Será que se a Petrobras não continuar na verticalização dela, né? Se ela não conseguir, na neoindustrialização que o senhor falou, né? A Petrobras trazer ou investir, né, na energia eólica, solar, né? Será que isso vai manter a Petrobras como um núcleo estratégico, exportando óleo cru? Esse que o estrategista tem que pensar, né? A grande estratégia tem que estar colocando isso. O banco o BNDES tem que pensar nisso, né? Criar. E o exemplo uma preocupação geopolítica que eu tenho, eu queria compartilhar com todos, e também queria escutar o senhor, professor Lacerda. Nós temos a matriz energética mais limpa do mundo. Nós temos a matriz energética mais limpa do mundo. E, ao mesmo tempo, essa matriz é toda desenvolvida pelos núcleos estratégicos brasileiros. Ou seja, pela Petrobras, pela Eletrobras, todo o nosso núcleo, todo o nosso setor energético é feito com núcleos brasileiros. Núcleos brasileiros, né? Petrobras, Eletrobras, a energia nuclear. E aí eu vou fazer para uma transição energética. Todo mundo discute transição energética, eólica, solar. Se eu não pensar no núcleo estratégico, e aí, professor, a expertise do senhor vai ser muito importante. Eu vou comprar placas solar da China, vou botar aqui no Nordeste e vou dizer que nós estamos na transição energética. Eu vou perder os núcleos estratégicos brasileiros. Eu tenho que pensar em criar novos núcleos de desenvolvimento, né? Então, isso permite a gente pensar a grande estratégia do país, né? Outro exemplo que eu queria dar, professor, e queria compartilhar com todos, né? O próprio Alcântara, né? Será que Alcântara vai se transformar um núcleo estratégico? Né? Só alugando lá o território, alguém vai lá, lança, e aí não, o Alcântara não tem que se transformar ela própria num grande centro, né, lançador de satélites de baixa órbita. A grande estratégia brasileira não teria que fortalecer esse núcleo estratégico, né? Criar projetos, o BNDES, para transformar que Alcântara ganhe, né? Seja um grande centro de lançamento de satélites, né? Então, essa ideia, professor, que eu queria escutar o senhor, né? E a expertise muito importante, e queria finalizar, né, professor, destacando por que ainda chegou na Lua, né, no Polo Sul da Lua. Ela criou seus próprios núcleos estratégicos, né? Ela constrói seu satélite, ela desenvolveu seu lançador, ela chega com seus núcleos estratégicos tecnológicos, né, comerciais, financeiros, muito bem estabelecidos dentro de uma grande estratégia, e talvez seja o que nos falta, professor. Então, eu queria agradecer, Alberto, professor Plonski, muito a oportunidade, né, de escutar aqui o professor Lacerda, de poder fazer esses questionamentos a ele, né, e queria agradecer a todos e passo aí, então, a palavra para o Roberto. Por favor, Roberto. Obrigado, Sandoval, pela reflexão. Sei que é um tema que você tem desenvolvido há bastante tempo, temos dialogado muito sobre essa temática. Você demonstra não só um conhecimento profundo desse aspecto ligado à nossa inserção internacional, qual seja o conceito da grande estratégia, a hierarquia dos setores preferenciais para ancorarem e alavancarem a nossa inserção internacional. Você demonstra grande engajamento, uma paixão por esse tema que é fundamental para que nós nos dediquemos, né, essa energia para as coisas que, de fato, nos arrebatam. Eu pergunto ao Lacerda se ele prefere aproveitar o momento e já reagir aos pontos levantados pelo Sandoval ou se seria o caso de ouvirmos o Felipe Gesteira, para depois
ele fazer um comentário único. Lacerda, o que você acha? Foram reflexões do professor Guilherme Sandoval, Góes, muito pertinentes, mas eu entendo que a gente poderia ouvir também o Luiz Felipe Ok. Gesteira, né? Você é o chairman, aqui para usar o anglicismo, né? Você define, Fábio. Não, claro, obrigado, Lacerda, apenas para sua comodidade, para facilidade no desenvolvimento das ideias, né? A quantidade de comentários bastante volumosa do Sandoval, que só enriquece a discussão, mas então, vamos para o Luiz Felipe Gesteira, que já foi apresentado, então, em benefício do tempo, Gesteira, passo imediatamente a palavra a você. Você tem uns 15 minutos para as suas observações, e aí retornamos ao Lacerda para o diálogo com as observações de vocês. Lembrando a todos, todas, inscrições abertas para perguntas, já temos alguns inscritos. Quero convidar meu querido amigo o Júlio Shidara, engenheiro, presidente da Associação da Indústria Aeroespacial do Brasil, para que, se quiser, faça uma observação. Saudar a Maria Fernanda Teixeira, que vejo aqui presente, saudar o Haroldo Silva, o Barbieri, o Thomas Rose, o Jorge Romano, colega professor da Federal de São Paulo, tantos amigos aqui presentes. Desculpem se não consegui nominar todos, mas, Gesteira, está contigo a palavra. Bom, pessoal, me sinto muito honrado de estar cercado aí de tão brilhantes apresentações, mas eu vou me concentrar um pouquinho mais na do professor Lacerda, tá? Embora eu gosto muito, aí já fiz rasgados elogios ao conceito de núcleo estratégico do professor Sandoval. Professor Lacerda, o senhor fez uma ótima recuperação conceitual, né? E como bem destacado aí, já nós ficamos aqui, antes de entrar ao vivo, nós ficamos aqui comentando. O professor Plonsky salientou que ele queria um pouco de clareza nesse emaranhado conceitual, né? O senhor trouxe aí conceitos muito interessantes, em particular, eu gostei muito da ideia de reglobalização, né? E eu volto a essa ideia ao final dos meus comentários aqui, né? Mas eu queria aproveitar para fazer assim uma pequena contextualização, vamos dizer assim, mais em relação aos aspectos que cercam o debate sobre reindustrialização, neoindustrialização e outros conceitos afins, né? Que o problema central que me parece que tem que ser pensado e a partir do qual deve ser julgado e avaliado e criticado, claro, no sentido construtivo, é, as ações de política pública que estão agora se delineando, né, de como vamos buscar essa tal neoindustrialização. E me parece que o conceito essencial aqui é um conceito originário da velha teoria do desenvolvimento econômico, que é o conceito de catching up, né? E a tradução emparelhamento não explica muita coisa, mas basicamente significa que países como o nosso, que se industrializaram tardiamente, que entraram no século XX, quando o sistema internacional já estava consolidado e os padrões tecnológicos da segunda revolução industrial já estavam muito avançados, nós tínhamos ainda um nível de renda média e de produtividade média muito, muito abaixo, né? Aproximadamente um quinto, né? Agora estamos aí com uma discussão estatística sobre se era efetivamente um quinto ou apenas 23%, mas é inequívoco que nós estamos muito distante dos países envolvidos e mesmo dos países da nossa vizinhança, né? E como nós sabemos, de 1930, talvez um pouquinho antes do que isso, né? Talvez ali já a partir da Primeira Guerra Mundial, mas mais claramente a partir de 1930, o Brasil ingressa claramente no que é um catching up clássico, né? E durante esse período, a nossa renda per capita e aproximadamente na mesma velocidade a nossa produtividade avança a uma taxa aí de aproximadamente 3 a 13,5% mais veloz do que o núcleo consolidado, né? O núcleo de países avançados, como vocês prefiram chamar, centrais ou desenvolvidos, né? Esse processo se estende, grosso modo, até ali 1980, talvez um pouquinho mais adiante, mas a partir dali nós entramos num momento muito difícil no processo
de desenvolvimento econômico brasileiro, que se estendeu, grosso modo, até o início do século XXI, né? Nesse momento ali, essa velocidade de catching up, ela é um pouco variável, né? Mas, de forma geral, ela é próxima de zero. E acho que, na média de todo o período, depende de como que nós vamos medir, né? Se paridade de poder de compra, se nós usamos um ano fixo 1990 ou 2000, mas ele é aproximadamente próximo de zero ou ligeiramente abaixo disso, né? Então, podemos dizer que, grosseiramente, durante 20 anos, o Brasil ou parou de se aproximar ou passou, inclusive, a se afastar do núcleo mais próspero, vamos dizer assim, da economia mundial. Tenho certeza que o senhor conhece mais ou menos esses dados aí, né? Talvez exista um pequeno reparo, mas grosso modo é isso, né? E no período 2004 e 2013, aí nós temos dados muito mais precisos, né? O Brasil volta a entrar em catching up, né? É uma taxa claramente menor do que a que existia de 30 a 80, mas é uma taxa significativa e, vamos dizer assim, promissora. Obviamente, nós já estamos num nível de renda muito maior, né? Essa taxa é um pouco maior do que 2% per capita, né, ao ano, tá? Pouco maior do que 2% per capita ao ano, e ela se estende por um período curto aí, tá? Aproximadamente 8 ou 9 anos que ela acontece. A partir do ano de 2015, que aí temos uma pequena tragédia brasileira. Isso porque, se nos anos 80 nós tínhamos uma situação global muito grave, que pode explicar, a partir ali de 2015 e 2016, os fatores endógenos se misturam com uma rearrumação da ordem mundial, mas não é muito fácil da gente ver o que exatamente está acontecendo ali, qual causa é dominante sobre a outra. Existe um amplo debate acadêmico, né, acontecendo ainda, mas claramente a nossa taxa de catching up fica fortemente negativa, aí na faixa de 1,5% negativo em média ao ano, tá? A notícia boa é que esse processo para mais ou menos coincidentemente com o início da crise da Covid, né? Obviamente, o início da crise da Covid é um período de, ainda, na média, baixo crescimento global, mas se nós compararmos o Brasil com os outros países, eu convido todos a se informarem, é interessante de olhar isso, né? Eu até já tinha feito um gráfico disso, infelizmente não trouxe ele, mas a partir de 2020, o Brasil passa a não cai mais, isso é fora de dúvida, né? Possivelmente nós estamos crescendo ligeiramente acima do núcleo mais rico, né? Aí pegando a média dos países da OCDE, né? Aproximadamente 0,5%, mas a única exceção é o ano, se não me engano, de 2021. Esse ano, agora, 2023, seguramente vai acontecer, e segundo as prospecções mais recentes, deve se manter no ano que vem, em particular, se nós conseguirmos sustentar uma queda da Selic, mesmo que não fique ideal, né? Mesmo que ela caia para uma faixa aí um pouco acima de 10% ao ano, tá? O problema é o seguinte, gente, 0,5% de crescimento acima da média do OCDE não nos coloca em rota de convergência, porque o professor Lacerda chamou lá no início da sua apresentação, nível mínimo aceitável de renda média, tá? Isso é um problema muito sério, Brasil. Como nós sabemos, nós temos a questão demográfica, né, que está vindo aí. É um problema que está sendo vivido praticamente por todo o Ocidente, por grande parte dos países dinâmicos do Oriente também. Mas eu diria que o Brasil tem uma janela de não mais do que 40 anos para tentar se aproximar dos países desenvolvidos. A taxa necessária para que em 35, 36 anos a gente consiga um nível de renda média aproximadamente igual ao da Itália ou das regiões mais prósperas ali da Espanha e Portugal, é de 2% ao ano. Ou seja, nós precisamos, ou nossos netos, nossos filhos talvez já não vão ter muita esperança disso, mas nossos netos não poderão viver num país próspero. Não é fácil, né? Não é fácil. As condições que existiam certamente de 30 a 80, não adianta fazer a mesma política industrial daquela época. Não vai dar certo. Podemos dizer que no período 2004, 2013, nós tentamos algo mais parecido com aquilo. Agora nós precisamos talvez pegar o que não estava indo mal naquele período,
adaptar e fazer um pequeno adornamento. Por quê? Porque o mundo mudou muito de lá para cá, né? Talvez tenha sido essa mudança que permitiu que o Brasil agora não esteja, pelo menos, mais em falling behind, né? Não esteja mais se afastando desses países avançados aí, tá? E eu acho que é mais ou menos essa consciência que temos hoje na maior parte do governo, tá? Não posso dizer certamente que na totalidade, né? O professor Lacerda certamente está acompanhando os debates lá na cúpula do BNDES, deve estar acompanhando os debates em torno do uso do FNDCT também, que é uma novidade, uma alvíssara, né, que nós estamos contando aí. E ele fechou também com um ponto que me parece fundamental, que é o da reforma tributária, né? Vocês já devem ter visto aí algumas estimativas, elas variam de 0,4, dizem que a reforma tributária pode aumentar a taxa de crescimento média do PIB em 0,4 até 1%, mas isso, claro, que não vai durar 40 anos, né? Nós vamos ter aí um pequeno bônus, talvez aí nos dê um aumento de PIB, somando tudo aí na faixa de 5 a 10%, né? Então, não há jeito, gente. Nós precisamos achar outra forma, tá? Nós precisamos achar aí um crescimento de mais 90, 70, 80, 90% nos próximos 30 anos aí, tá? Então, eu vou salientar um pouquinho o que me parece que são novidades positivas no debate atual em torno de política industrial e política científica e tecnológica. É claro que isso aí também está um pouquinho articulado com o plano de investimentos do governo, que é o conhecido, não sei se o nome foi mais feliz, mas é chamado de novo PAC, né? Eu acho que a primeira novidade importante, vocês podem ver isso em vários documentos, é a questão do foco, né? Eu acho que há uma percepção muito forte de que esse foi um erro brutal, né? Esse erro começou ainda nos governos Fernando Henrique, porque nós tínhamos realmente uma grande esperança, eu estava aqui já em Brasília, nós tínhamos uma grande esperança de que colocar mais dinheiro em ciência e tecnologia, a combinação de abertura e dinheiro em ciência e tecnologia acabaria trazendo, né, uma aceleração no nosso ritmo de crescimento. Isso levou a uma tremenda fragmentação e captura dos recursos, né, por corporações legítimas, né, mas que fizeram com que a gente dê dinheiro para 2.000 grupos de pesquisa pelo Brasil, em geral desarticulado o setor produtivo, e cada um fazendo uma coisinha ali que, quando tu junta, não cria massa crítica para nós fazermos nada importante, tá? Eu acho que a outra percepção que é muito consolidada no governo é que recurso de financiamento para fazer pesquisa e desenvolvimento não funciona, né? Nós precisamos de outros instrumentos para os TRLs mais avançados e nós precisamos realmente concentrar alguns recursos, estou falando basicamente de subvenção, de não reembolsável, ali no momento do Vale da Morte. Essa visão é muito forte, não apenas na FINEP, que já estava mais ou menos aparecendo, mas agora também no BNDES, né? O uso racional do poder de compra pública, tá? Eu acho que uma mudança importante que a gente tem visto é de não falar mais em conteúdo nacional, mas em adensamento tecnológico de cadeias produtivas, né? O que me parece talvez a melhor forma de plasmar a ideia de neoindustrialização, ou seja, nós vamos nos concentrar naquelas cadeias produtivas em que eu tenho uma capacidade discricionária de utilizar uso de poder de compra, mas nós vamos olhar para adensamento de cadeias apenas naqueles pontos em que nós acharmos que há uma certa viabilidade econômico-tecnológica e que nós temos um mínimo de recursos suficientes para, utilizando daí nosso significativo sistema de ciência, tecnologia e inovação, para nós tentarmos fazer algumas pontes aí mais, vamos dizer assim, promissoras, tá? Existem outros elementos aqui que eu não vou entrar, tá, com muito detalhe, mas eu vou chamar a atenção só para um deles aqui. Eu fiz uma pequena lista, não quero estourar demais meu tempo, que é a questão de que nós estamos agora num patamar cambial bem melhor do que nós tínhamos antes, né? Possivelmente, em termos aí de taxa efetiva de câmbio, eu diria que nós estamos aí pelo menos 50% a 60% num patamar melhor, né? Isso, se nós conseguirmos preservar razoavelmente esse patamar, isso vai ter um efeito certamente muito promissor, muito importante sobre o conjunto do cálculo capitalista e favorecer intenções de investimento em maior quantidade e com melhor qualidade do que nós tínhamos ali
e que, sobretudo no período Dilma, acabou sendo um desastre, porque nós tentamos induzir em setores que claramente não havia essa disposição, né? O governo meio que ficou lutando com alguns setores produtivos, né? E certamente isso não funcionou muito bem. E aí eu convirjo para a minha pergunta final, para minha pergunta, professor Lacerda, que eu acho que permite fazer uma comunicação aí entre as nossas abordagens, né? O senhor deve ter visto ontem ou anteontem saiu um texto muito interessante do ex-assessor do BNDES, o André Nassif, né? Acho que é professor da FRJ ou da Federal Fluminense atualmente. E o Nassif, ele faz uma ponte que não temos visto muito, Alberto Pfeiffer, entre a questão da inserção externa, né, e particularmente na questão comercial, e o atual delineamento da política industrial que nós temos ainda, que não está completo, né? E ele diz o seguinte, que é necessário repensar totalmente, né, a nossa estrutura tarifária, de forma a diminuir as alíquotas de importação nos primeiros elos das cadeias produtivas, sobretudo em bens intermediários, né? E progressivamente aumentando nos elos finais. E a única exceção que ele se permite é de dizer naqueles setores em que são alvo primordial da política industrial e tecnológica, né? Que ele mais ou menos lista antes. Ele fala que são defesa, saúde e transição energética, grosso modo, né? Por outro lado, o professor Bresser Pereira, né? O professor Bresser Pereira que tem um debate incessante, né, sobre como achar melhores caminhos para o desenvolvimento, recentemente vem recuperando, né? Ele faz uma meia-culpa, ele que sempre foi crítico ao uso desses instrumentos, ele diz que durante a transmissão de importação isso funcionou, mas a partir do final dos anos 70 não tinha mais utilidade, que era o uso, né, uma gestão tarifária industrializante, né? Algo mais ou menos assim que ele chama, né? Então ele mais ou menos sugere que de fato nós deveríamos voltar a usar mecanismos que nós usamos ali, sobretudo nos anos 50 e 60, né? E o que eu gostaria justamente de ouvi-lo, eu sei que o senhor é um grande especialista em investimento estrangeiro, né? Em inserção internacional, o senhor falou de reglobalização, como é que o senhor veria essas duas diferentes possibilidades, né? E eu falo isso querendo dizer para você o seguinte, né? Estamos construindo uma nova política industrial e de inovação tecnológica, mas ela não está pronta, né? E a possibilidade de ouvi-los aqui é muito valiosa para nós. Fiquem certos de que vou tentar transmitir isso aqui nos fóruns em que eu participo aqui como policymaker do Ministério da Indústria. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gesteira, pelos comentários bastante sólidos e provocativos, no bom sentido, no sentido intelectual, e atualizados, né? Bastante atualizados quanto ao que em curso em Brasília, de parte do governo federal, no sentido do fomento aos investimentos produtivos. Antes de passar a palavra ao Lacerda para os comentários dele quanto às intervenções do Sandoval e do Gesteira, registrar a presença do queridíssimo amigo Almirante Rui, do Rio de Janeiro, da professora Vera Tostensen, da Getúlio Vargas de São Paulo, do Rubens Hanum, que foi presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, e tantos outros aqui que, no benefício do tempo, eu não vou nominar todos, mas agradecendo as presenças. Lacerda, por favor. Surgiu um problema entre a cadeira e o teclado, e eu não estava achando o microfone, mas como vocês percebem, eu acabei achando. Enfim, coisas da vida. Bom, dois comentários fantásticos, né? Tanto o professor Guilherme Sandoval Góes, excelentes colocações, como o professor Luiz Felipe Gesteira, também muito significativo. Eu vou tentar passar pelos pontos que eles levantaram muito bem, a começar pelo professor Sandoval. Ele lembra o papel dos núcleos estratégicos, que de fato é fundamental, né? E na fala dele eu lembrava, professor Sandoval, do livro A Guerra dos Chips, do Chris Miller, né? E que traduz de uma forma tão interessante, não propriamente uma novidade, mas talvez o trabalho
mais interessante desse livro foi ter sistematizado, quer dizer, no cenário pós-Guerra Fria, como é que se dão as disputas ideológicas, basicamente ideológicas, ou tecnológicas, que tem um fundo ideológico também, entre Estados Unidos e China, mas, evidentemente, dentro do contexto também dos demais países. Né? E fica óbvio que nós, no Brasil, temos sim que nos organizar nos núcleos estratégicos, considerando toda a potencialidade, né? Tanto das políticas econômicas, das políticas públicas, o papel das empresas estatais. Ele destacou o papel da Petrobras. A Petrobras precisa, e já está nesse caminho, assim que eu entendo, para o caminho de uma grande empresa de energia, deixa de ser uma petroleira apenas, né? E junto com outras empresas relevantes, pode conduzir isso. Eu quero registrar aqui que foi formada uma comissão mista nesse sentido, BNDES Petrobras, né? Reunindo diretorias e técnicos das duas instituições para buscar alternativas, né? São temas que são muito relevantes, por exemplo, um tema sensível das compras governamentais, não é? Que é um instrumento clássico de política industrial, de política comercial, e que teremos que enfrentar. Lembrando que a maioria dos acordos, sejam eles no âmbito multilateral, no âmbito regional, no âmbito bi-regional, não é? ele, é, ele vem à tona, não é? E é muito relevante para tudo isso. Como ele bem destacou, o fato do Brasil ter uma matriz energética limpa é um fator de competitividade fantástica, né? É um ponto de partida e que tem que ser usado estrategicamente, né? Nessa transição energética para solidificar a nossa posição, né? A autonomia hídrica no Brasil também é um fator estratégico muito relevante, né? E, a despeito da desindustrialização, o Brasil é o maior parque industrial da América Latina, não é? E isso nos coloca numa posição estratégica relevante nesse reposicionamento das cadeias, evidentemente, né? Então, de fato, o pensamento estratégico é algo fundamental, né? Ele lembrou da ideia da tríplice hélice, né? Governo, empresa e universidade, institutos de pesquisa, que é fundamental também nesse sentido, né? O Luiz Felipe Gesteira lembrou com, com pertinência, né, dos vários períodos do Brasil, né, destacando o período do pós-guerra até o início da crise dos anos 70, né, em que a economia brasileira foi a que mais cresceu, não é mesmo? E destacou também com propriedade que não é possível repetir fórmulas passadas, né? É preciso construir o novo. E, embora haja uma dicotomia entre crescimento e desenvolvimento, a necessidade do Brasil crescer, né? É preciso crescer, porque para superar as nossas debilidades, nós temos que crescer. E é interessante que ele destacou que o modelo de política industrial que está sendo construído é um processo em andamento, em construção. Não é? Não é tão difícil se você reunir especialistas, e o Brasil é rico nisso, tem grandes especialistas em política industrial, em política comercial, alguns aqui presentes nessa sala. Você pode produzir um plano, mas o desafio é maior que esse. Você precisa, no cenário da visão, usando, portanto, o termo do professor Sandoval, dos núcleos estratégicos, comprometer mais segmentos do que o governo, obviamente, né? Você precisa trazer junto o setor privado, os institutos de pesquisa, as entidades representativas da sociedade. E, nesse sentido, o alerta do Luiz Felipe Gesteira é muito relevante, que esse processo está em construção e aberto às contribuições. Quer dizer, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial definiu as grandes missões e, a partir das missões, é que serão definidas as políticas industriais.
E ele lembrou um papel muito relevante a ser desempenhado pela política tarifária. Nós temos distorções tarifárias abissais no Brasil, porque o desastre maior, e aqui uma licença poética, né, Gesteira, não foi propriamente do governo Dilma. Né? Eu acho que o desastre maior foi nos governos Temer e Bolsonaro, né? Que abriram de uma forma absurda a economia numa visão pretensamente ultraliberal e desarticularam completamente a estrutura tarifária brasileira. Então, hoje você tem o absurdo de ter tarifas de importação mais elevadas para componentes, insumos e matérias-primas do que da produção final. Quer dizer, é óbvio que o Brasil não vai produzir tudo. Óbvio, nenhum país é capaz de produzir tudo. Mas naquilo que definimos como nosso objetivo estratégico, é claro que temos que repensar a estrutura tarifária. Né? E a estrutura tarifária tem que conversar com o modelo de reindustrialização, com o plano de transição energética, com a digitalização, com a inclusão digital e com a inclusão social. Isso tem que estar claramente integrado e, da mesma forma que o financiamento a esse processo, ele é muito importante. Né? Hoje, na Fiesp, houve um anúncio importante, né? Mais uma vez, dos destaques de financiamento, tanto do ponto de vista do BNDES como da FINEP, a inovação. Né? São 40 bilhões de reais, que, muito importante, a taxas de juros compatíveis com os projetos, né? Portanto, financiamento a TR, não TLT, portanto, a TR traz essa taxa de juros a padrões quase que internacionais, então isso é algo também muito relevante, e tudo isso, como bem destacado tanto na fala do professor Sandoval quanto do Giesteira, tem que estar integrado, quer dizer, tem que traduzir uma possibilidade, né, que aproveite as nossas competências e, ao mesmo tempo, faça uso desse processo para uma atividade, né, que possa traduzir em vantagens competitivas, né, em novas posições e, em última instância, no próprio desenvolvimento. Né? Eu acho que essa é a oportunidade, né, que está presente. Isso não será de forma automática, isso precisa ser induzido, e daí a importância dessa nossa discussão aqui, né, porque todos, de uma forma ou de outra, destacaram a importância da definição de estratégia, mas, sobretudo, nós sabemos que o grande desafio, além de para qualquer estratégia, seja no campo empresarial ou público, é a execução, né? A execução e a coordenação entre os vários atores envolvidos. Né? Portanto, eu vejo que nós estamos aí diante de uma grande oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Lacerda. O diálogo muito rico que estamos gerando aqui. Certamente, alguns terão alguns apontamentos. Você mesmo deve estar tomando nota de aspectos que terão relevância na condução dessa propositura que o atual governo desenvolve para fomentar a industrialização nacional conforme as características contemporâneas. Nós temos várias observações feitas por intermédio do chat, então eu convido você, Lacerda, se quiser olhar ali e reagir a elas. Nós temos alguns inscritos para formularem perguntas. Nós tivemos mais de 30 pessoas participando da conversa até agora. Alguns tiveram que se retirar e se desculpam por isso. Mas eu queria pedir ao primeiro inscrito, que é o Roger Jacob. O Roger é um industrial sediado no Nordeste, e creio que, como ele atua também em setores ligados a recursos naturais, vale a pena ouvi-lo, a reflexão de uma pessoa que tem a sensibilidade de estar, por assim dizer, um pouco afastado dos centros, né, de desenvolvimento financeiro tecnológico, mas que ali no chão da fábrica, na atividade atual dele, associativa, tem esse pulsar, né, do que de fato pode representar elementos de fomento à industrialização, ao desenvolvimento regional e nacional. Roger, obrigado pela presença.
direto de Parnaíba, presumo, ou de Teresina, Estou para em nos Teresina. abrilhantar. Obrigado, meu amigo. Meu caro professor, primeiro eu quero dizer da alegria de voltar, depois de tanto tempo, a participar dos nossos seminários. É uma alegria quando eu vejo o nível do debate, quando eu vejo as, as palestras e os comentários aqui, é um êxtase. E é muito difícil falar alguma coisa depois do professor Lacerda, do Sandoval e do Gesteira. Mas eu queria assim, dar uma provocada aqui. Eu estou numa posição muito interessante no Piauí de diretor regional do Senai, que, no seu conjunto, né, é uma das maiores instituições de ciência e tecnologia no país e tem uma posição muito sólida há muitos anos em defesa contra esse processo violento de desindustrialização que a gente sofreu nos últimos 40 anos. O que a gente viu sempre em cada governo aqui foi acaba sendo pequenas ações setoriais que são engolidas por esse ambiente macroeconômico, professor Lacerda. Então, assim, é fantástico. O Brasil consegue mobilizar uma quantidade razoável de recursos para a ciência e tecnologia desde os anos 60, num volume crescente, tem um parque universitário assim mantido com recursos públicos enorme. Aí você, quando vai no detalhe, você vê que a falta de uma orientação estratégica de aplicação desses recursos transforma boa parte da verba de inovação em bolsas que assim não tem uma orientação estratégica de desenvolvimento do país. Você pega o BNDES, o FINEP, tem um grande volume de recursos, mas, novamente, as empresas acabam sendo atropeladas por esse ambiente macroeconômico e assim, me parece que a gente tem um desafio maior de construir esse ambiente estratégico que o Sandoval muito bem coloca, né? A gente tem que tomar decisões enquanto nação de construir um ambiente estratégico necessário para o setor privado poder lidar com a inovação, com o desenvolvimento das suas atividades, em nome desse destino compartilhado e desse futuro comum, né, que a gente compartilha, né? Estou meio repetitivo, mas, enfim, como é que você vai conseguir trazer, tem uma lei de startups, né? O Senai tem uma série de editais, né, para promover startup em parceria com o BNDES, inclusive muito focado na aplicação direto na indústria, que é uma coisa que a gente defende, né? Mas como é que você pega uma startup dessa para sobreviver num ambiente completamente nocivo de desenvolvimento de atividade empresarial? A gente tem que enfrentar esses problemas, porque senão a gente acaba tendo que lidar sempre com a Petrobras, com a Eletrobras. A gente não consegue sair dessas soluções dos anos 30 de criar núcleos estatais ou alimentados por dinheiro estatal para poder desenvolver o país. A gente não consegue fazer aquele spillover da inovação e desse esforço estatal de neutralizar o risco absoluto da inovação. Então, assim, como é que a gente enfrenta esse desafio? É a provocação que eu faço. Nos anos 30, eu acho que o Gesteira pode até comentar melhor, o Brasil tinha um grande alinhamento com a Alemanha e começou uma mudança ali, né, estratégica de realinhar com os Estados Unidos, né? E agora a gente está vivendo mais ou menos uma situação assim de necessidade de tomar posições que também vão para isso, né? A gente tem um profundo relacionamento comercial com a China, tem um alinhamento, né, de boa parte de setores do país com isso, mas como é que a gente vai fazer nearshoring com os Estados Unidos, ficando ideologicamente oposto, né? Como é que a gente enfrenta? Eu sei que muitas coisas dessa são dadas, né? Os políticos estão eleitos, estão validados na sua plataforma por um processo eleitoral, né? Não estamos aqui discutindo isso, mas como é que uma política industrial e uma política de aproveitar essa era de abundância energética, essa era de
acessibilidade, de oportunidades nas matérias-primas, né, que a gente tem. Como é que a gente consegue lidar com essa dificuldade? O senhor, num fórum especial como o BNDES, o Felipe no ENUDIC, como é que vocês conseguem pensar que a gente traz todas essas ideias para a prática do dia a dia de uma empresa industrial ou de um inovador, né, ou de um centro de pesquisa e inovação nesse enorme Brasil? Obrigado, Rogério. Pessoal, são 18 horas e 18 minutos. O Lacerda me pediu que terminássemos impreterivelmente às 18h30, que ele tem outros compromissos posteriores a esta nossa conversa. Eu vou, então, solicitar ao Lacerda que reaja agora a essa oportuna intervenção do Rogério. Depois passo para o Gester e para o Sandoval, para eles falarem por 2 minutos, uma amarração, já que a ideia é um diálogo. E aí passo para o professor Plonsky para concluir. Pode ser? Que aí nós conseguimos conciliar o tempo todo. Tá certo? Lacerda, então você tem aí uns 3, 4 minutos. Pode ser? Perfeito, muito bem. Agradeço mais uma vez ao convite, esse diálogo tão interessante. Eu vejo, Roger, que, na verdade, eu ainda, com todo respeito, eu acho que você ainda está com. Você não mudou o software ainda, viu? O Brasil está mudando, o Brasil mudou, o BNDES voltou, a FINEP voltou, né? Eu vejo assim que você está ainda numa continuidade do que aconteceu nos últimos 6 anos e que está em mudança, em profunda mudança, né? E é uma mudança que todos nós temos que fazer parte. Eu convoco, não tenho esse poder aqui de convocar, né? Mas sugiro que todos participem da reconstrução, né? Vamos falar a verdade aqui. Houve a destruição do Brasil nos últimos anos. A visão de estratégia, de desenvolvimento, ficou atrelada a uma política de curtíssimo prazo, né? Destruir é muito fácil, mas reconstruir é mais difícil, né? E a reconstrução está em curso, né? Então, todos nós temos que nos engajar nessa reconstrução. E aqui não se trata de repetir o passado, em nenhum momento, mas, sim, aproveitar as boas experiências, sejam elas nossas próprias ou internacionais, não é? A política econômica brasileira, eu, como pesquisador, posso afirmar isso, ao longo do período 2016-2022, para ficar no período mais recente, estava na contramão das melhores práticas, das melhores teorias, não? Então, é preciso reconstruir, repaginar todo esse processo, usar os instrumentos para fazer frente. E é claro que o ambiente macroeconômico também está em profunda mudança, não é? A emenda constitucional 95 foi uma tragédia para o país, porque, a despeito de promover um pretenso ajuste fiscal, ela, primeiro, não gerou ajuste fiscal, quer dizer, o volume de gastos acima da lei do teto ao longo do período 2019-2022 foi da ordem de 200 bilhões de reais. E, além disso, contraiu o investimento público. O investimento público, por si só, não é solução para nada. Mas, sem investimento público, você também não induz o investimento privado, né? Então, o novo arcabouço fiscal, ele traz essa possibilidade. E o papel que todos vamos ter na reforma tributária, né? Nós precisamos entrar nesse debate, cada um apresentar as suas propostas, e lembrar que a condução e as decisões não se tomam apenas no executivo, mas também no legislativo e muitas vezes no judiciário, né? E nós temos que fazer, como sociedade civil, a nossa parte nesse processo, né? Participar e traduzir esse debate que fazemos aqui em círculos privilegiados para a opinião pública, não é? Porque, infelizmente, isso muitas vezes não chega à opinião pública. O debate de economia, da chamada economia, na grande mídia, muitas vezes é pautada pelo curtíssimo prazo. Evolução da bolsa, do câmbio no dia, né? Da visão
do mercado financeiro, não que o mercado financeiro não deva ser ouvido, deve ser ouvido, mas não pode ser exclusivamente o mercado financeiro. Tem que ouvir especialista em inovação, em produção, né, em atividade. Né? Então, eu espero, como brasileiro, como cidadão, também um maior engajamento de nós da sociedade, e particularmente a parcela da sociedade, que tenha a contribuir dentro desse processo de transformação que está em pleno curso. Né? Então, eu dei uma politizada aqui no final da minha fala, porque, na verdade, as soluções são técnicas, mas elas só se viabilizam na política. Né? As decisões são políticas, são tomadas no âmbito político. E daí a importância de que a gente faça valer as decisões que interessam a todos, ao grosso da sociedade, e não apenas a uma camada privilegiada, né? Que infelizmente é o que prevaleceu ao longo das últimas décadas, se a gente for ver, com raras exceções. Obrigado. E como anunciou o Pfeiffer, eu vou ter que sair em 5 minutos. Vou permanecer aqui por 5 minutos, mas depois vou sair para não atrapalhar. Vou sair, como se dizia antigamente, à francesa, né? Eu não sei se os franceses são culpados disso, mas é que se falava francesa. Obrigado. Lacerda, muito obrigado pela simpatia, pela disposição ao diálogo e apresentar tantas ideias tão estimulantes para todos nós. Passo então a palavra rapidamente ao Gesteira e ao Sandoval para as observações finais deles, registrando a presença também do Geraldo Renel, que está aqui conosco, da Fiesp, e depois o professor Ponce para o encerramento formal da atividade. Sandoval, você em primeiro lugar, vamos lá. Então, eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade de ter esse debate, aprender muito aqui com o professor Lacerda. Eu só gostaria de destacar, como reflexão para todos nós, né, a dificuldade da internacionalização das empresas brasileiras. Isso tem muito a ver com a tríplice hélice. A gente não consegue consolidar a nossa tríplice hélice, professor Lacerda, porque a gente não consegue internacionalizar as nossas empresas. Uma empresa ela começa a se destacar no cenário, ela vai ser absorvida por uma empresa estrangeira, e a questão não é ser nacional ou não, é ter núcleos, é ter empresas, né, que produzam tecnologia, que produzam desenvolvimento, e o que é mais importante, queria encerrar com isso, né, que gere soberania para o nosso país, que gere desenvolvimento nacional, que gere a redução da desigualdade social, que gere a erradicação da pobreza. Isso está na nossa Constituição. A nossa Constituição, no seu artigo 3º, ela coloca isso com muita precisão. O Estado brasileiro deve buscar esses objetivos. Então, muito obrigado, professor Lacerda, pelos ensinamentos que o senhor trouxe a nós, as reflexões que o senhor trouxe a nós. Muito obrigado. Passo a palavra para o professor Alberto. Obrigado, Sandoval. No limite também gerem capacidades ainda aqui indiretas de defesa, né? Que também é uma preocupação nossa. Luiz Felipe Gesteira, por favor, seus comentários finais. Eu começo só destacando que a minha crítica ao período Dilma não foi pela política comercial, né? Foi concentrada nessa questão aí da chamada escolha de setores, né? Escolha de setores que, em certo momento, ali nós percebemos que não estava indo bem para o lugar que deveria ter ido e acabou nos legando coisas como essa difícil votação que tivemos agora nas desonerações, né? Na questão tributária, eu não tenho nenhuma dúvida que o governo passado, sobretudo, pelo menos pelo que eu tenho podido observar aqui nos debates na Câmara de Comércio Exterior, realmente aí não tem paralelo, né? Simplesmente o sistema está todo disfuncional e vamos ter que repensá-lo, né? Esse me parece que é um dos pontos que estão em aberto ainda, né, professor Lacerda e professor Góes, né? Não é fácil, tá, de fazer escolhas, né? O professor Góes deu uma métrica aí muito bacana, né? Quer dizer, vamos nos concentrar nos nossos núcleos estratégicos, né? Os que têm aí alguma formação em economia podem fazer um paralelo com a teoria das vantagens comparativas, né? Mas é uma visão, obviamente, de vantagens comparativas baseada no que nós podemos dizer vantagens comparativas dinâmicas, né? Que nós poderíamos, a partir daí, construir coisas novas, né? A dificuldade que temos, talvez no caso da Petrobras, fica um pouco mais fácil de ver isso, né? Essa ideia usar os recursos do petróleo para garantir ela como vamos dizer assim, uma campeã de uma nova matriz energética que, na verdade, falando muito sinceramente, não sabemos ainda qual é que deve ser, né? Nós também temos centros de excelência, professor Góes, em elétrica, né?
Nós estamos vendo aí a implantação de uma empresa chinesa, né? Uma empresa muito maior do que as nossas, né? A gente não gosta de falar das tais campeãs nacionais, mas o nome, podemos dar o nome que quisermos, mas o fato é que nossas empresas são muito pequenas mesmo. A gente, mesmo no nosso mercado, a gente tem muita dificuldade. A gente vê uma empresa desse porte chegando aqui e o frio na barriga que vem, tá? Eu quero dizer o seguinte, né? Nós temos dado um exemplo, dois exemplos bem conhecidos aí, que são a Moura e a WEG, né? Essas duas empresas, elas têm participado com muito sucesso, de forma geral, talvez daria para dizer que são casos de sucesso nessas nossas políticas industriais. Não deixaram grandes legados no passado, me parece que o fortalecimento de algumas empresas com elevada capacidade tecnológica ou ampliação dessa capacidade tecnológica, como foi o caso de TOTUS, como foi o caso da própria Embraer, né, com a sua ampliação aí graças aos projetos estratégicos da defesa. No caso da WEG e da Moura, elas foram muito beneficiadas, eu não sei se o caso é conhecido de todos, né, por vários projetos, mas eu destaco aqui em particular a do Laboratório Sirius, né, em que as duas foram desafiadas a participar. Elas também estão participando do ProSub, né? Talvez não tenha sido, o resultado não tenha sido tão brilhante, mas no caso lá do Sirius, elas realmente criaram capacidades a partir dali, né? E, de forma geral, eu acho que a visão que temos entre os experts, não é minha área, é de que o Brasil deveria optar pelo modelo híbrido, né? Dada a nossa excelência em biomassa, em uso de biomassa, né? Isso parece o caminho natural mesmo, né? Mas o fato é que o mundo está mudando muito rápido e aí a gente deixa, de repente, a BYD entrar, né? Entra já fabricando carros, parece que vai entrar em ônibus também. E era uma das áreas que nós tínhamos aí uma grande esperança de eventualmente construir uma empresa, como temos Marco Polo, né? Mas talvez uma empresa nacional um pouco mais arrojada, que entre nos sistemas críticos, né? Desses veículos, sabendo aí que eles têm um potencial de spillover, não é só defesa, né, que tem spillover, um potencial de spillover significativos. Vocês imaginam a beleza se daqui a 10 anos nós estivéssemos lançando aí uma primeira bateria nacional, né, com as próprias células sendo fabricadas aqui. Eu posso dizer para vocês que há apetite em algumas empresas e algumas ICTs no setor privado, né, mas as decisões nem sempre são fáceis. Hoje eu queria aproveitar e dizer que eu não poderia concordar mais contigo nessa coisa da pulverização, né? Bolsinha daqui, bolsinha para aquele lado lá. Eu sei que muitos de nós são ou tiveram uma forte presença no meio acadêmico, mas eu acho que, pelo menos entre os economistas preocupados com o desenvolvimento econômico, essa é uma um uníssono, né? Realmente não quer dizer que não vamos mais ter bolsas para pesquisar coisas importantes, né? Mas é preciso, pelo menos uma parte significativa dos recursos em PQ, da CAPES, estejam alinhados, né? Esses recursos têm que estar alinhados com as prioridades de subvenção na FINEP, e essas prioridades têm que estar ligadas às políticas de cadeia produtiva que o BNDES e o MDIC vão estar, e não só nós, né? Também aí os ministérios intensivos em compras públicas, como a saúde, energia e defesa, vão estar ajudando a puxá-la pela ponta, tá? É, muito obrigado pela participação mais uma vez. Não sei se tu quer fazer palavras finais aí, Pfeiffer, mas eu gostaria de ouvir Obrigado, as tuas palavras finais. Obrigado, pessoal. Teixeira. Obrigado. Minhas palavras finais são de agradecimento a todos que participaram, que permaneceram até agora. É, muito agradecido ao Lacerda, que já teve que se retirar, a você, Gesteira, ao Sandoval, pelos comentários, a todos que participaram da elaboração desta atividade, com comentários, com sugestões, com apoio, desde o pessoal administrativo do IEA, todos os colegas do DSI, os demais que aqui participam. Professor Plonsky, a palavra final, como sempre, é sua para nos dispensar e dispersar. Obrigado. Então, 2 minutos, 1 minuto para reforçar os agradecimentos ao senhor Lacerda. Depois, por favor, Alberto, transmita a ele, que deu realmente uma aula, né? Foi muito didática a apresentação dele, e aos dois debatedores, o G and G, que acho que trouxeram
perspectivas muito interessantes, né, para complementar a apresentação inicial que foi feita. O segundo minuto é para uma brevíssima reflexão. Quando a gente está projetando, se preparando para o futuro, às vezes é bom retornar um pouco ao passado. Eu queria retornar por um minuto, 25 anos no passado, e lembrar um livro que foi publicado pela Harvard Business Press, do professor coreano Lim Soo-kim, um economista brilhante que tem um livro chamado From Imitation to Innovation, da imitação para a inovação, a experiência de aprendizagem tecnológica da Coreia. Nós trouxemos, na verdade, enfim, nossa rede acadêmica aqui trouxe o professor Lim Soo-kim para um evento que, na ocasião, aconteceu em Buenos Aires, e ele, enfim, apresentou o livro, falou, etc., etc., e alguém vamos dizer assim, na plateia, vamos chamar assim, alguém do grupo, no seminário, perguntou, escuta, mas entendemos o processo, a lógica, tudo, como é que passa da imitação para a inovação, mas para onde, né? Para onde está apontando todo esse esforço? Qual é a estratégia? Para onde vai? Qual é o projeto, né? A pergunta foi mais ou menos assim. O professor Lim Soo-kim se levantou, ainda era época pré esses recursos atuais, foi para uma lousa verde, pegou o giz, disse, eu vou colocar o projeto coreano. E escreveu, evidentemente a conversa era em inglês, né? Escreveu o seguinte, Beat Japan. Ponto. Só isso. Essa é a nossa lógica. É claro que, no caso da Coreia, há uma questão cultural que sabemos, né? Segunda Guerra Mundial reforçou, etc. Mas eu acho que essa clareza de visão é algo que nos falta. E se o professor Antônio Correia Lacerda estivesse aqui, eu diria até a ele, no sentido da posição dele importante no BNDES, mas temos outras pessoas com posição importante aqui, todos são importantes, mas alguns têm uma posição em Brasília importante. Eu diria o seguinte, acho que precisamos ter uma clareza, em vez de ficar discutindo se é reindustrialização, neoindustrialização, etc., etc., o nosso é bit o quê? Do que eu pude perceber em alguns momentos das falas, é bit inequality. Tudo bem, se é isso, vamos bit inequality, vamos ver o que tem que fazer para bit inequality. Mas sem querer fazer o debate, porque não é nem a hora, literalmente, de fazê-lo, eu diria, e termino com isso, um pouco nas falas explícitas e implícitas, né, das descontinuidades, das fragmentações, o que não foi falado das tensões e polarizações, etc., eu diria que talvez o mote que eu sugeriria nesse momento é beat ourselves. Vamos nos superar. Ponto. Muito bom. Professor, muito obrigado. Desafio lançado. Então, lá no DSI, vamos ver se nos superamos. Amigos, amigas, obrigado pela presença, obrigado pelas intervenções. Encerro aqui a parte pública do debate. Creio que já saímos do YouTube nesse momento e creio que também podemos fechar a sala pelo adiantado da hora. Obrigado por estarem aqui conosco e até o próximo encontro do DSI. Até.